E aí, turma do nono, boa tarde, tudo bom? Gostaria de iniciar a aula hoje, nesta segunda-feira, resgatando aqui, né, chamando a atenção de alguns alunos que eu não tenho visto, não tenho percebido a participação, tá certo? E alguns que estão mais ou menos no banho-maria, né? Participa aí, depois escapola, ninguém sabe se fica assistindo a aula ou não, ou bota só a presença, né? Mas eu percebo que se tiver algum aqui que eu fale que eu não esteja sendo justo, depois vocês me dizem. Mas assim, Ana Beatriz, né? Ok, participando, Ana Clara, Ana Lívia tem tido algumas faltas. A Natália sumiu também, não tem tido algumas faltas. O Alisson, Kaique sempre, Francisco Kaique Lima, eu não tenho visto a presença frequente, né? Participa algumas vezes. Kaique Ferreira sempre participa. O Raí não vejo. O Vitor sim. Wesley sim. Isabelle sim. Leilson. A Renara sumiu um pouco aí das aulas, não vi mais. A Janice também, né? Deu uma sumida. Não vi a participação da Janice nas minhas aulas. A Vitória também sumiu aí das aulas. Espero que retorne, tenha sido por algum motivo justo, né? E a Rosineide sempre presente. Samuel Camilo também, às vezes, não tenho percebido participação direta, né? Dele. Mas vamos ver aqui aos que fizeram a avaliação. Ana Beatriz, Rosineide, Leilson, Francisco Kaique Ferreira, Ana Clara, Isabelle, Vitória, Natália, Lívia não fez, Rosineide, Alisson e Francisco Wesley. Esses fizeram a prova, os demais não fizeram. Fiquei esperando aqui da Lívia, hein, Lívia? Não enviou. Então, ainda fiquei arrastando aí o tempo até sábado. Alguns ainda mandaram sábado, outros aí não esperei, não mandaram. Fechou, né? Vamos para outra avaliação agora. Na próxima semana, aliás, na primeira semana de agosto, nós já temos uma avaliação de novo. Parece que de 3 a 7. Era agora para o final de julho, mas adiaram para agosto. Tá certo? Então, espero que todos vocês participem e façam essa avaliação. Então, posteriormente, nós vamos fazer uma revisão. Vamos fazer a revisão dessa prova que vem aí, né? Tá, beleza? Então, vamos começar a nossa aula de hoje. Hoje, nós vamos fazer a correção do exercício que eu passei na aula anterior, que esse exercício era a equação de segundo grau, que as equações, elas são incompletas por falta do B, né? E a gente vai fazer essa correção e depois vamos dar continuidade nas equações não mais incompletas, mas agora nas completas, né? A gente vai ver a forma geral de resolução e aprender a resolver equações completas. Incompletas eu acredito que vocês já devem estar sabendo, né? Porque a gente viu aqui um por um, vimos muitos exercícios. Eu pedi para vocês fazerem vários exercícios, inclusive vamos corrigir esse agora. Então essa equação, ela é uma equação do segundo grau, né? O maior índice aqui é o 2, e ela é incompleta, está faltando o elemento que acompanha o x, né? O coeficiente que acompanha o x. Então, a forma de resolução é passar esse valor C, que é o menos 9, para o segundo membro. Fazendo isso, fica assim, x ao quadrado. Deixa eu mudar aqui a cor do pincel, que fica muito fraco. Vou botar azul mesmo. Então, fica x ao quadrado igual a 9 positivo. Porque ele muda de lado, tem que mudar de sinal, né? Tem alguns alunos que não entendem por que muda de lado, muda de sinal. Deixa eu explicar para vocês. Por exemplo, se eu disser 2 mais 3 é igual a 5.
Beleza? Se eu passar esse 3 para o outro lado, sem mudar o sinal dele, olha como é que fica. 2 é igual a 5 mais 3. Olha como não é verdade. 2 igual a 8. Não pode isso aqui, né? Por isso que tem que mudar de sinal. O correto é dizer 2 é igual a 5 menos 3. Ó. O 3 passou de lado, muda de membro, muda de sinal. Então isso acontece com qualquer situação, certo? Pronto. Então, aqui vamos transformar essa potenciação em uma radiciação. X é igual a mais ou menos raiz quadrada de 9. X é igual a mais ou menos 3. Por que mais ou menos? Porque se eu botar mais 3 ao quadrado, vai dar 9. E se eu botar menos 3 ao quadrado, também dá 9. Certo? Então, passando aqui, essa aqui foi da primeira questão que eu pedi para vocês resolverem. Eu resolvi a A, B e a D, ficou faltando a C. E aí passei essa daqui para vocês resolverem como tarefa, certo? O item F, G, H e J. Vamos aqui no item F. Iguais aos outros. Ó. X ao quadrado igual a 7 positivo. X é igual a mais ou menos raiz quadrada de 7. X é igual... Aí, no caso, como não existe raiz quadrada de 7, fica assim mesmo. X igual a mais ou menos raiz quadrada de 7. Só tem raiz quadrada aproximada, né? Que vai dar aí um 2, mais ou menos 2,8, por aí assim, né? 2,7. Mas como não é um quadrado perfeito, fica assim mesmo. Vamos aqui resolver o item G. 5x ao quadrado, passando esse 20 para o segundo membro, ele vai para cá menos 20. Menos 20. O 5, que está aqui no primeiro membro multiplicando, ele passa para o segundo membro dividindo. Porque, na realidade, o que eu quero descobrir é o valor de x, né? Então, a gente tem que fazer de tudo para que o x fique sozinho no primeiro membro. E tudo que não é x passa para o segundo membro. Então, vai ficar menos 20 dividido por 5. 20 dividido por 5 é 4, certo? Então, cuidado com essa situação aqui, ó. X ao quadrado vai dar igual a menos 4. Por quê? 20 dividido por 5 é 4. Aí, x é igual a mais ou menos raiz quadrada de menos 4. Então, simplesmente, essa resolução aqui, esse conjunto de solução, não existe. Certo, pessoal? Por quê? Porque se eu disser que é 2, 2 ao quadrado é 4 e não menos 4. E se eu disser que é menos 2 ao quadrado também é 4 e não menos 4. Conclusão, não existe radiciação quando o radicando é negativo, só se o índice aqui for ímpar. E no caso aqui o índice é par, porque é um 2. Então, quando o índice for par, o radicando jamais poderá ser negativo. O que eu digo com isso aqui? Conjunto solução é um conjunto vazio, certo? Eu posso botar conjunto vazio desse jeito, ou conjunto vazio assim, ó. Pronto, um dos dois jeitos aí. Não tem o conjunto solução. Vamos para o H. Fica menos 3x ao quadrado igual a menos 7. O 3 que está aqui multiplicando passa para o segundo membro dividindo. X ao quadrado é igual a menos 7 dividido por menos 3. Agora, quando eu faço a divisão, ó, menos dividido por menos, o resultado é mais, né? Então, vai ser x, menos dividido por menos é mais, então fica x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 7 terços. 7 terços, certo? Então, não tem raiz quadrada de 7 terços, né? Raiz quadrada exata não. Então, fica assim mesmo.
mais ou menos raiz quadrada de 7/3. Beleza? Então, o conjunto solução seria esse aqui, ó. Mais raiz quadrada de 7/3. E também poderia ser assim, ó. Menos raiz quadrada de 7/3. Um positivo e o outro negativo. Beleza? Vamos aqui no item I. Só falta o I e o J para a gente ir para equações completas. Vamos aqui resolver o I. 8x ao quadrado. Passando esse... Aliás, aqui nós vamos ter que, como tem x aqui nos dois, nós vamos ter que colocar em evidência. Porque aqui não é por falta do B, é por falta do C, né? É outra forma de resolução. Beleza? Então vamos resolver. Outra maneira que nós vamos resolver isso aqui. Então quem são os elementos que se repetem? Ó? Se repete nos dois termos. Tanto o 8 quanto o x se repete. Então vai ficar fora o 8x, certo? E dentro vai ficar 1x, né? Porque se eu pegar 8x vezes x, dá 8x ao quadrado. E aqui, para poder dar 8x, eu tenho que multiplicar por 1, ó. Porque 8x vezes 1, 8x. Pronto. Aí nós já aprendemos que o x de fora vai ser sempre 0, né? E o x de dentro é quem? O oposto do número que acompanha ele. Então, se ele aqui é menos 1, vai ser mais 1. Pronto. Não precisa ficar fazendo aquele monte de conta, não. Então, vai ser o x', vamos chamar o x de fora de x' é 0. E o x de dentro, que é o duas linhas, esse x aqui vai ser igual a 1 positivo, né? De repente pode ter algum aluno se perguntando, mas como é que acontece isso, né? Acontece da seguinte maneira, ó. Eu vou prestar atenção aqui. Vamos pegar esse x menos 1 e passar para o segundo membro. Aí fica assim, ó. 8x é igual a 0 dividido, porque se ele está aqui multiplicando, ele vai para o segundo membro dividindo. Dividido por x menos 1, certo? Então, 0 dividido para x menos 1 é 0. Aí fica igual a quê? Fica 8x igual a 0. X é igual a 0 dividido por 8. X é igual a 0. Portanto, sempre isso aqui, o x de fora vai dar 0. Eu estou aqui explicando, porque pode ter algum aluno que ainda não entendeu. Mas não precisa fazer essas contas mais não. Certo? E por que o x de dentro do parênteses, depois que a gente coloca em evidência aqui, ó, sempre quando for incompleta por falta do C, eu tenho o A e tenho o B, vai ser preciso colocar em evidência. Nesse formato aqui. Por que é o oposto? Vamos mostrar aqui. Eu vou calcular o x de dentro. Então, x menos 1 vai ser igual a 0 dividido por 8x. Ora, 0 dividido por 8x é 0. Então, fica x menos 1 igual a 0. Passando esse menos 1 para o segundo membro, x é igual a 1. É ou não é o oposto do número que acompanha ele aqui, ó, no parênteses, né? Pois é. Então, conjunto solução seria esse aqui, ó, conjunto solução. O x1 é 0 e o x2 é 1. Vamos para a última, que é o J. Vamos lá. Também, pessoal, aparece aqui, ela é incompleta por falta do C, né? Então vai ter que colocar em evidência mesmo, certo? Como é que coloca em evidência? Vai ficar aqui o x fora, certo? Um x fora e um x dentro. X vezes x, x ao quadrado. Esse x aqui negativo, ó, certo? Menos quem? Menos 1. Porque x vezes menos 1 vai dar menos x, igual a 0. O que acontece aqui? Bora ver como é que fica. O x de dentro é 0, o x de fora é 0, x' é 0 e o x duas linhas. O x duas linhas vai ser igual ao oposto do número que acompanha ele. Só que tem um detalhe, ó, importante aqui.
esse x está negativo, então é melhor a gente fazer a continha para ver se vai dar negativo mesmo, certo? Ou se o menos 1 vai ficar mais 1. Então vamos ver aqui como é que fica. Vai ficar assim, igual x, o x de fora, o x de dentro aqui, que é o x da linha, vai ficar menos x menos 1 igual a 0 dividido por x. Esse x aqui é esse aqui, ó, que está aqui fora, certo? Ele está aqui multiplicando, foi para o outro lado dividindo. Eu já sei que o x de fora vale 0. Aí 0 dividido por x é 0. Portanto, fica menos x menos 1 igual a 0. Passando esse menos 1 para o segundo membro, vai ficar menos x igual a 1. Realmente, ele vai mudar de sinal, porque nunca a variável pode ficar negativa. Aí o que acontece? Você multiplica tudo por menos 1 para poder positivar a variável. Menos vezes menos, mais. E aqui, mais vezes menos, menos. Então, nesse caso, não ficou o oposto, ficou o mesmo número, porque o x é negativo, né? Esse detalhe aqui. Certo, pessoal? Então, feita a correção dessa atividade que eu passei para vocês, vamos agora à explicação da equação do segundo grau completa. Pois bem, iniciando agora resolução de equação do segundo grau completas, né? No conjunto dos números reais, nós vamos agora conhecer a fórmula popular, fórmula de Bhaskara, né? Trabalhar com ela. Então, diz o seguinte, considere a equação completa. Está aqui ela. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Somente o A não pode ser 0. O B pode ser 0 e o C também pode. O A nunca pode. Então ela é completa e ela está organizada. Veja que aqui o expoente é 2 e aqui o expoente é 1. Tá certo? Para determinar os valores de x que satisfazem essa equação, ou seja, esses valores de x são chamados de raízes da equação. Utilizamos o seguinte procedimento. Determinamos o valor do discriminante por meio da expressão delta. Esse delta, ele é o discriminante da variável. Nós vamos ter o seguinte, o valor do delta é o coeficiente b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Então a gente vai ter que descobrir esse discriminante aqui, por meio desses valores. Então, essa é uma formulazinha para calcular o delta, ela fica dentro da fórmula de Bhaskara, certo? Então, quando perguntar quem é o delta é b ao quadrado menos 4ac, certo? E quem é esse 4ac? Quem é esse b? Quem é esse c? São os coeficientes da equação. Está aqui, ó. O a é o primeiro coeficiente, o b é o segundo coeficiente, e o c é o termo independente, o terceiro coeficiente. Então, vamos lá. Aplicando na fórmula de Bhaskara. Para determinar as raízes da equação, substituímos o valor obtido na fórmula x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes o a, comumente conhecido como a fórmula do matemático Bhaskara, certo? Aí só lembrando que onde tem esse delta, ele vai ser o quê? Vai ser b ao quadrado menos 4ac, certo? A vezes c. 4 vezes o a vezes o c. Beleza. Então vamos aqui, pessoal, se a gente seguir o padrão, se seguir aqui o roteirozinho bem direitinho, o passo a passo, não tem erro. Vamos pegar aqui alguns exemplos. Determine as raízes da equação. X ao quadrado menos 7x mais 6 igual a 0. X ao quadrado menos 7x mais 6 igual a 0 vai ter os seguintes elementos. Preste atenção aqui, ó.
Quem é o primeiro passo? Eu vou até chamar isso aqui, ó, de primeiro passo. Primeiro passo. Identificar os coeficientes. Quem é o coeficiente A? O coeficiente A, se não tem nada aqui, é porque é 1. 1x ao quadrado. O coeficiente A é 1. Quem é o coeficiente B? B é menos 7. E o C é 6. Beleza. Agora vamos encontrar o valor do Bhaskara fazendo a substituição. Como é que é a fórmula? B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Quem é o B? O B é menos 7. Então tem que colocar entre parênteses porque ele está negativo. Sempre que tiver negativo tem que botar entre parênteses. Então, menos B ao quadrado, ou seja, menos 7, né? B ao quadrado, menos 7, menos 4 vezes o A é 1, vezes o C, e o C é 6. Bora fazer essas contas que a gente descobre quanto é esse delta. Então vai ser o seguinte, menos 7 ao quadrado é menos 7 vezes menos 7, 49. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24. Então é 49 menos 24. 49 menos 24 é 25. Descobrimos o delta. O delta é 25. Ok. Descobrindo o delta, já é meio caminho andado para descobrir as variáveis x' e x duas linhas, né? O x1 e x2, tanto faz. Então, aplicando aqui na fórmula de Bhaskara, x é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes o A. Quem é o B? O B, ele é menos 7. Como na fórmula já tem menos, preste atenção aqui que ele fica positivo. Ó. Bora relembrar aqui, ó. O B ele é negativo aqui, ó. E na fórmula o que nós temos? Nós temos menos B. Então vai ser o menos da fórmula, ó, e o menos do 7. Por isso é que ele fica positivo. É como se fosse assim, ó, o menos da fórmula e o B ele é negativo, ó, certo? Por isso é que fica menos vezes menos dá mais. E isso explica porque que o 7 aparece aqui positivo. Mais ou menos raiz quadrada de 25, que é o delta. O delta é 25. E quanto é a raiz quadrada de 25? 5. Quanto é o A? 1. 2 vezes o A. 2 vezes 1. Então, pessoal, o x', ou seja, o x1, a gente resolve somando os numeradores aqui, ó. O numerador. E o x2 a gente resolve subtraindo. São dois valores para x, o x1 e o x2. Então vamos lá. x1 é somando. 7 mais 5, 12. 12 dividido por 2, 6. Então o x' é 6. x1 é 6. E o x2 é subtraindo. 7 menos 5 vai dar 2. 2 dividido por 2 é 1. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que se você pegar essa equação aqui, ó, tanto faz você botar o 1 como botar um 6, vai dar certo, ó. Pode botar um 1 aqui nesse x, botar o 1 aqui também, que isso aqui dá certo. E se botar um 6, também dá certo. Bora tentar? Vamos lá. Usando o 1, ó, vai ser, quanto é 1 ao quadrado? Menos 7 vezes 1, mais 6, igual a 0. Vamos ver se isso é verdade. 1 ao quadrado é 1. 7 vezes 1 é menos 7. Aí 1 menos 7 é menos 6. Menos 6 mais 6 é 0. Correto. Bora tentar isso aqui sendo 6. 6 ao quadrado menos 7 vezes 6 mais 6 igual a 0. Quanto é 6 ao quadrado? 36. E aí quanto é que é 7 vezes 6? 42. Ó. 42. Mais 6 igual a 0. 36 menos 42 dá menos 6. E quanto é menos 6 mais 6? 0. Então, realmente, é verdade. O conjunto de solução dessa equação pode ser 1 e pode ser o 6. Beleza? Os dois valores satisfazem a equação. Então é isso. A equação do segundo grau completa
é só decorar aí, botar na cabeça a fórmula de Bhaskara e aplicar os resultados. Beleza? Bora para as atividades. Eu resolvo algumas, né, como exemplo. Isso aqui já é exemplo, né? Mas eu vou resolver algumas e vamos fazendo alternado. Eu resolvo umas e você resolve outras. Vamos lá. Bom, pessoal, nós temos aí mais uns 5 ou 6 minutos, né, para poder fechar aqui uma meia hora de vídeo. O vídeo não ficar longo demais, que é também muito chato. Mas, assim, nós temos os exercícios e nós só vamos aprender a equação do segundo grau praticando bastante, certo? E exercício aqui tem muito. Vocês podem pegar o caderno de vocês, o caderno do futuro, né, que eu mandei para vocês, e podem estar copiando por ele. Então, posso até ver aqui a página para vocês, dar uma olhada lá, na página 26. Nós estamos aqui fazendo na página 25, 26, por aí assim, certo? Então, a questão 5, ela traz aqui os itens A, B, C e D. Aí eu vou resolver alternado. Eu resolvo duas e vocês resolvem duas. A questão 6, ela traz 16 itens. São 16 questões. É muito, praticar muito, né? Aí eu vou resolver... Nós não vamos resolver as 16, vamos resolver 10. Das 10 eu resolvo 5, vocês resolvem 5. Então é praticando para poder a gente aprender. Vamos lá, vou resolver aqui o item A da quinta questão. Resolva as equações do segundo grau em R. Em R quer dizer que o resultado faz parte do conjunto dos números reais. Pode ser qualquer valor. Positivo, negativo, um número inteiro ou fracionado, certo? Então, qual é o primeiro passo? Vocês lembram? Identificar os elementos, os coeficientes. Ó. O coeficiente aqui A é 1, o coeficiente B é igual a menos 8 e o coeficiente C é igual a 15. Pronto, primeiro passo é esse, identificar os coeficientes. Segundo passo é identificar o delta. Lembrando a fórmula do delta. Delta é B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Substituindo, delta é igual, quem é o B? Menos 8. Então, é menos 8 ao quadrado, fica entre parênteses porque ele está negativo. Menos 4 vezes o A é 1, vezes o C é 15, certo? Então, delta vai ser igual menos 8 ao quadrado, isso quer dizer menos 8 vezes menos 8. Então, vai dar positivo. 8 vezes 8, 64. 4 vezes 1 é 4. E 4 vezes 15 é 60. Beleza? Então, aqui vai dar negativo. Ó. Menos vezes mais é menos. E menos vezes mais é menos. Menos 60. Então, já sabemos aqui que o nosso delta é um quadrado perfeito. Ó. 64 menos 64. Existe a raiz quadrada dele. Agora, eu já sei quem é o delta, vamos aplicar na fórmula de Bhaskara. X é igual a menos B, mais ou menos raiz quadrada do delta, dividido por 2 vezes o A. Certo? Então, vamos aqui dar continuidade. X é igual a menos B. Quem é o B? O B que a gente viu aqui é menos 8. Então, tem que botar parênteses para não misturar. Ó, menos 8. Esse menos aqui faz parte da fórmula. Ó, x igual a menos B mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o A. Então, esse negativo de fora faz parte da fórmula. E esse aqui é que acompanha o coeficiente B. Então, mais ou menos raiz quadrada do delta. Quem é o delta? 4. Dividido por 2 vezes o A. E o A é 1, né? Então, 2 vezes 1. Continuando. X é igual. Menos vezes menos é mais. Então, fica o 8 positivo. Mais ou menos. Raiz quadrada de 4 é 2. 2 vezes 1, 2.
Aí pronto, daqui vem o x1, que é somando, né? 8 mais 2 dividido por 2. 8 mais 2 é 10, dividido por 2 é 5. E para cá vem o x2, ó. Vem o x2. Subtraindo 8 menos 2 dividido por 2. 8 menos 2 é 6, dividido por 2 igual a 3. Então, o conjunto de solução vai ser quem? O conjunto de solução é 5 e 3. Conjunto de solução é o x1 é 5 e o x2 é 3. Qualquer um desses valores que forem colocados na equação aqui dá certo. Beleza? Então tá aí para que vocês possam copiar, ó, dando um pausezinho aí para vocês fazerem o print, né? E poder copiar, certo? Aí, pode pausar ou printar e resolver. Então, vocês vão fazer o item B e eu vou fazer o C. Item B é de vocês aí. Eu vou fazer o C. E vocês fazem o D, ok? Vamos lá. Fazendo o C. O C, identificando os coeficientes. O A vale 3, o B vale 4 e o C vale 1. Não vou mais ficar repetindo a fórmula, não. Delta é igual a B ao quadrado. Quem é o B? 4. B ao quadrado menos 4 vezes o A é 3, vezes o C é 1. Então, primeiro passo é identificar os coeficientes, segundo passo é encontrar o delta. Então, vai ser 4 ao quadrado, quer dizer 16, ó, 16. 4 vezes 3 é 12, 12 vezes 1 é 12, então fica menos 12. Esse daqui está fácil também, ó. Portanto, o que nós temos? Que o delta é igual a 16 menos 12 é 4. É um quadrado perfeito, tem solução. Certo? Agora nós vamos botar na fórmula de Bhaskara. X é igual a menos B. Quem é o B? 4. Mais ou menos raiz quadrada do delta. Quem é o delta? 4 também. Dividido por 2 vezes o A. Quem é o A? 3. Pronto. X é igual a menos 4, mais ou menos, raiz quadrada de 4, 2, dividido por 6, porque 2 vezes 3 é 6. Aí vem o x1, ou x2, aliás, o x', somando menos 4 mais 2, deixa eu subir aqui que deve estar na imagem. Pronto. Vou baixar mais aqui para vocês pegarem tudo, né? Para poder copiar o caderno. Todas essas atividades vocês devem copiar no caderno. As que eu indicar aqui, copiar do jeito que está aqui. Inclusive as explicações. Aquela parte da explicação todinha para copiar. Porque é o resumo da matéria, né? Nós não temos livro, então a gente tem que copiar o resumo da matéria. O x duas linhas é subtraindo, ó. Subtraindo fica como? Fica menos 4, menos 2, dividido por 6. Se eu pego menos 4 com menos 2, dá menos 6, ó. Dividido por 6. Menos 6 dividido por 6 dá menos 1. Confere aí, ó. Então, x2 vai ser igual a menos 1. Conjunto de solução. O conjunto de solução vai ser igual... Aliás, esse aqui eu nem terminei, né? Eu tenho que terminar aqui, ó. Eu tenho que terminar. Dividido por 6, ó. Menos 4 mais 2 vai dar quanto isso aqui? Vai dar menos 2. Menos 2 dividido por 6. Menos 2 dividido por 6. Eu posso só simplificar isso aqui, ó. Eu posso fazer... Eu não tinha terminado isso aqui, eu vou terminar agora.
que eu posso fazer é simplificar. 2 por 2 dá 1. E 6 por 2 dá 3. Então, 1/3 negativo e o outro x2 é 1 negativo. Ok? Então tá aí. Façam os itens B, I e D. Aí tem aqui a sexta questão. Deixa eu só ainda dar uma clareada aqui para vocês tirar o print. Ó. Tirar o print ou então pausar o vídeo e copiar, certo? A resolução. E haja caderno, né, turma? Pega caderno demais aí. Muitas linhas, né? Mais ou menos vai pegar quantas linhas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É média de 8 linhas que vocês têm que deixar aí, todas as vezes. Cada item. Aí vamos aqui na questão 6. Que são 16 itens, mas nós vamos fazer só 10. Eu faço 5, vocês fazem 5. Beleza? Como o nosso tempo já está extrapolado, aí eu vou só marcar aqui para vocês, ó. Resolva as equações do segundo grau em R. Aí você vai pelo menos copiando, né? Essa daqui tentando resolver, certo? Você vai tentando resolver. A B, x ao quadrado menos 7x mais 12 igual a 0. A C, x ao quadrado mais 5x mais 4 igual a 0. D, 2x ao quadrado mais 3x mais 1 igual a 0. E x ao quadrado menos 18 mais 45 igual a 0. É isso aí, pessoal. Tentem copiar esse exercício, tentem resolver essas questões, baseado nas explicações que eu já dei. E aí, quando for na próxima semana, na próxima semana, quando for na quarta-feira, a gente já vê a possibilidade de começar a fazer a revisão, né? Porque já tem prova no começo de agosto, tá bom? Então, beleza, eu espero que melhore aí a participação. Tem muitos alunos que não estão participando. Tem aluno que está só dizendo oi, botando o nome no começo e ó, cai fora. E aí não é uma atitude correta. Você tem que cumprir com o seu horário normalmente, né? Porque é a nossa forma de fazer as nossas aulas é essa. Não está tendo outro jeito, pessoal. Então, cada um assumindo seu compromisso, sua responsabilidade. Um abraço, tudo de bom.